Honre aonde você está. Honre à medida que você está. Honre aonde Deus te colocou. Honre a família que Deus te deu. Honre a esposa, o marido. Honre aonde você está, no nível que você está, porque você não tem como ir para um nível superior se você não honra onde você está. Seja excelente no que você está hoje e trabalhe para melhorar. Porque se você não é excelente onde você está, você não vai ser excelente numa medida superior. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Vamos lá. Vamos para mais um dia de fé, mais um dia. Leia aqui, por gentileza. Pelo poder do Espírito. Isaías diz assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa a você que eu falei a semana passada e eu espero que você trate isso com muita seriedade. E depois que eu falei isso, naquele mesmo dia alguém mandou um vídeo para mim. Eu disse assim: cada culto para mim não é mais um culto, é uma oportunidade única. Única. Você não sabe quando será o seu último. Você não sabe quando será o seu último. Um dia será seu último. Um dia será o último culto que você participou. Um dia será o último sermão que você ouviu. Um dia será o último culto que você teve a oportunidade de adorá-lo, de falar tudo o que você deve falar, adorar, glorificar, expressar o seu amor. Eu acho que eu falei sobre isso quarta-feira. Quando eu terminei o culto, ele falou: olha o que o senhor pregou aqui hoje. Alguém me mandou um vídeo, uma pessoa louvando, e foi o último louvor. Ela caiu, morreu naquele momento louvando. Então, nós nunca sabemos quando será o nosso último. Às vezes aquela mensagem é a mensagem que seria a minha oportunidade. A oportunidade, e geralmente a gente ignora essas coisas, né? Mas nós não temos como ignorar. A vida é feita de escolhas. Todos os dias nós estamos escolhendo. Ninguém vai colher nada diferente daquilo que tem plantado. Por isso que cada dia nós temos a oportunidade de avanço, crescimento, de dar as respostas certas. Uma coisa que, assim, eu quero que entre no teu espírito, de verdade. E eu vou ler algumas coisas muito importantes para você hoje. Não tem mudança de fase para uma pessoa que na fase que está não é grata, não dá o seu melhor, não é excelente. Ah, Senhor, me ajuda, eu quero oportunidades novas. A sua oportunidade é onde você está agora. Dê a resposta certa agora, dê o seu melhor, seja excelente. Não, um dia eu vou ser excelente, seja excelente agora. Não tem, gente. Não tem mudança de fase. Não adianta ninguém querer pregar para você de forma diferente. É só você se lembrar, vai para a história de José. José foi o melhor e deu o melhor dele em cada fase. Em cada momento que ele estava, ele foi o melhor. Por isso que ele foi subindo e foi mudando de fase. Então, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Eu vou ler alguns versículos para chegar onde eu quero, onde o Espírito Santo vai falar mais forte conosco aqui hoje. Diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu. Diga comigo: um Deus além de ti, que trabalhe, não, vamos lá, que trabalhe para aquele que nele, o quê?
Quem se ocupa, presta atenção no que eu vou dizer para você, quem se ocupa com Deus, não tem tempo para se preocupar com outras coisas. Se ocupe com Deus, se ocupe no seu relacionamento com Deus, porque olha que coisa forte, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus? Deus está trabalhando para você. Está esperando em Deus? Deus está trabalhando por você. E às vezes esse trabalhar é aquele trabalhar que a gente não entende, né? É aquele trabalhar que nós achamos que é um problema que nós estamos passando, é uma luta que nós estamos passando, e às vezes o trabalhar é um teste. Aonde você está, na medida que você está, no meio que você está, porque ninguém cresce realmente sem desafios. Nós entramos em um ano novo, um novo chamado para viver coisas novas, realizar coisas novas, cumprir com o nosso propósito. Diga essa palavra, cumprir com o nosso propósito. Nós temos um chamado para um propósito. Nós precisamos estar atentos se estamos cumprindo com o nosso propósito. As situações que nós enfrentamos estão cooperando para esse propósito. Toda ferramenta preparada para ti não prosperará. Diga comigo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Diga, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Diga, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Promessa. Essa é uma promessa de proteção e vitória para o povo de Deus. Proteção e vitória. Herança dos servos do Senhor, que se refere ao direito e à garantia de que Ele protegerá de qualquer mal, enquanto a justiça que vem dele, de fato, que Deus é o nosso defensor. Queridos, olha o que nós precisamos aprender. Diga comigo, eu fui chamado para um propósito. Você sabe que eu vou falar algo que vai pesar a responsabilidade sobre você. Você sabia que o avivamento que o Senhor realizará será feito por intermédio de nós? O avivamento na sua casa é por seu intermédio? O avivamento nos seus negócios é por seu intermédio? O avivamento na igreja é por meu intermédio? O avivamento, ó a palavra, avivamento. Tem uma promessa de avivamento para os últimos dias. E uma promessa incrível. Agora, ninguém que não é avivado pode avivar. Não consegue. Fogo acende fogo. Nós precisamos, o avivamento, se nós compomos, eu disse uma coisa segunda-feira, nós compomos um corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Diga, eu faço parte do corpo de Cristo. Então todos nós, cada um de nós, como corpo de Cristo, nós temos uma função.
Você não pode ser a parte do corpo de Cristo que não cresce. Porque você, como a parte do corpo de Cristo que não cresce, você prejudica o corpo. Porque você não vai executar o seu propósito, a sua função. É aquele exemplo que eu dou simples. Um dedo é importante, mas um dedo que não cresce, ele prejudica o corpo. Ele vai fazer falta. Um dedo que não se desenvolve. E nenhum de nós fomos gerados sem propósito. Aí a gente pode olhar e dizer assim: como é que eu vou cumprir com o meu propósito vivendo e passando pelos problemas que eu tenho passado? É justamente isso. Ele faz parte do propósito. Ele faz parte do propósito. O senhor não sabe com quem eu convivo. Ele faz parte do propósito. Para que você dê a resposta certa. E se você der a resposta errada, você não entendeu nada. Cada personagem da Bíblia não seria quem eles foram se não tivesse as pessoas. A palavra tinha que se cumprir. Tinha que existir Judas. Judas, na vida de Jesus, ele também estava ali com um propósito. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, até o Judas, aqueles que nos traem, até o Judas faz parte do propósito. Não interessa o que vai ser do Judas. O Judas tem seu destino, mas e o meu? O que nós precisamos entender? Você sabia que o cemitério é o lugar mais rico? Os maiores tesouros estão enterrados no cemitério. Dons, talentos, habilidades, coisas que nunca vieram à tona, coisas, propósitos, pessoas que tinham chamado um propósito, verdadeiros tesouros dentro delas, mas por medo, covardia, temor, nunca deixaram vir para fora. Nunca tiveram coragem para arriscar, dar os seus passos de fé. Você já parou para pensar quantos talentos estão enterrados num cemitério que nunca apareceu? Quantas pessoas que morreram dizendo assim: eu queria ter feito isso? Quantos escritores, quantos cantores, quantas pessoas criativas, quantas ideias que poderiam ter feito a diferença e nunca fizeram. Então, quando nós falamos assim, o cemitério é o lugar mais rico, é porque a ideia é que muitos sonhos, talentos, ideais, pregações potenciais morrem sem serem realizados. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, de passarmos por essa terra e não cumprir com o nosso propósito. Está entendendo ou não? Sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós, de sermos enterrados e nunca ter cumprido com o nosso propósito. Nunca. Porque tivemos medo, fomos covardes. Aí a gente diz assim, né? Vamos para Jeremias.
o Senhor me deu esta mensagem. Diga comigo: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, diga comigo: eu o separei, eu o nomeei para ser meu profeta às nações. Opa, espera aí. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe? Que é uma frase, quando a gente entende isso, a gente para de se lamentar, de chorar, achando que o nosso nascimento foi um acidente. Ninguém nasceu por acidente. Sabia disso ou não? Ninguém nasceu por acidente. Ah, bispo, mas meu pai e minha mãe não queriam me ter, não queria que eu nascesse, escapou, foi uma aventura. Mas você nasceu. E se nasceu, é porque Deus tem um propósito. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que são improváveis, que nasceram de forma que aparentemente, como o exemplo do próprio Jefité, que era filho de uma prostituta, né? Então, se você for pensar, esse cara não era para ter nascido, e nasceu, e Deus realizou um propósito extraordinário na vida dele e através da vida dele. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer. Eu o separei, o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, eu não sou capaz de falar em teu nome. Diga comigo: sou jovem demais para isso. Não, eu não sou capaz de falar. Está cheio de profetas empresários, profetas grandes profissionais, profetas políticos, profetas médicos. Está cheio de profetas. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje, diga comigo, lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Diga com autoridade agora, com fé. Diga: para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar. Diga aí: para plantar. Diga: eu tenho autoridade para arrancar. Eu tenho autoridade. Diga: para derrubar, para destruir, para arrasar, para edificar e para plantar. Foi dada autoridade a você? Foi dado poder a você? Foi dado a mim, foi dado a você? E nós precisamos usar a autoridade. O Senhor estava falando, Jeremias: eu tenho um propósito com você, eu te levantei com um propósito, eu estou te ungindo para um propósito. Não adianta você dizer que é jovem, eu estou dando poder a você, estou colocando as minhas palavras na tua boca. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: vejo um ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Você sabe o que Deus disse a Jeremias na sequência disso? Posso te falar? Se você se acovardar e se mostrar fraco, eu vou te envergonhar. Por que muitas pessoas são envergonhadas? Porque se acovardam. Porque se dissesse assim: não, Deus me chamou para algo maior, Deus me chamou por um propósito. Eu recebi uma mensagem essa semana de um pastor que falou assim: bispo, me ajuda a resolver um problema aqui.
A família está extremamente preocupada, achando que a pessoa está louca, a pessoa está coisa, a pessoa não está falando coisa com coisa, a pessoa não está surtando. Eu falei, me manda a mensagem dela que eu quero ouvir. Eu ouvi a mensagem da pessoa. Eu falei, cuidado, não estou vendo ninguém surtado. Estou vendo alguém falando por fé. Estou vendo alguém acreditando. E justamente no dia que eu falei isso, que eu ouvi aquela mensagem, eu sento com uma pessoa que é uma das pessoas hoje mais abençoadas na igreja, que quando Deus começou a colocar coisas no coração dela, e ela começou, o Espírito Santo falando com ela e dando coisas, ela começou a falar. E a família dela achou que ela estava doida. Um dia o marido dela falou assim, me contando isso ontem. Um dia o marido dela chorando, falando assim, será que um dia eu vou conseguir comprar uma moto nova para nós andarmos? Ela falou, moto? Você vai ter muito mais do que isso. Você vai ter coisas muito grandes. Deus já falou isso comigo, nós teremos coisas muito grandes. E não vou nem falar o que falou. Mas hoje, a realidade dessas pessoas é incrível. Eu fico olhando, será que um dia nós vamos ter uma moto? Hoje, os carros que andam são carros, não vou dar detalhes, mas são carros de milhões. Mas quando ela começou a falar, as próprias pessoas da família diziam assim, não está certa, ela está surtando. Mas está tudo certo, porque os irmãos de Jesus falaram isso dele também. Você sabia que os irmãos de Jesus um dia tentaram, porque acharam que ele não estava normal? Porque quem vive por fé não é normal. Olha para quem está do teu lado e fala assim, quem vive por fé não é normal. Tem hora que ele parece doido mesmo. Tem hora que ele parece louco mesmo. Estou falando de fé, não estou falando de idiotice não. Porque tem gente que fala, mas fala, e tem uma coisa também, né? A gente paga o preço, né? A gente paga um preço. De separação, de oração, de jejum, de renúncia, de sacrifício. Então eu disse assim, por favor, vou pedir a você, vigie com as colocações. Muita atenção, sente, ouça e converse com ela. E não alimente o que os outros estão falando dela. Não alimente. Porque pessoas, biblicamente, pessoas que vivem por fé e têm um relacionamento, experiências com Deus, em alguns momentos ela vai ser taxada como louca. Ela será taxada como louca. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Leia aqui comigo, por favor, diga comigo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis o quê? Revestimento, capacidade, capacitação. Vocês serão preparados, capacitados. Vocês vão receber poder. Mas grave uma frase que eu quero deixar, que hoje, várias vezes Deus falou isso comigo hoje. Tua chance de ser o excelente, o melhor, é onde você está agora. Você não vai para uma fase superior se você não for o melhor agora. Ah, bispo, mas com as pessoas que eu estou, o Maurílio Ribeiro não seria quem ele é se ele não tivesse o Maurílio Ribeiro pai. Tá bom? Muitos na Bíblia não seriam, acabei de citar, Jesus, Judas tinha que fazer parte do propósito. Todos nós temos um Judas.
Agora o problema, as consequências do Judas é do Judas, mas e a minha? Qual a resposta que eu vou dar? Como eu vou agir? Vou azedar, vou amargar? Ou vou ser um cristão de verdade, dar a resposta de fé que Deus espera de mim? Quem está entendendo, por favor? Isso é sério. Pessoas insatisfeitas aqui agora não muda de fase. Começa a ser grato onde você está. Começa a ser grato na medida que você está. Começa a honrar a medida que você está. Porque se você não honra a medida que você está, você não vai para uma medida maior. Acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga comigo: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Diga: os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão o quê? Terão o quê? Olha, faz dias, nos últimos dias, né? Acontecerá que depois disso, nos últimos dias o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão. Nos últimos dias. Então quer dizer que isso vai acontecer agora? É agora. É agora. Por isso que eu brinquei esses dias, eu falei: olha para o velho que está do seu lado e fala assim: volte a sonhar. Não, agora eu vou fazer de verdade. Vai, olha para o velho que está do seu lado e fala assim: volta a sonhar. Diga: sonhe grande. E lembre-se que eu disse o seguinte: tem muito velho, e quando uma pessoa não responder, muda de lugar, pega alguém na mesma sintonia com você. Tem muito velho, de 20 anos, 22, 23, 25, 30. Tem ou não tem? Tem muito velho. Por isso que nós precisamos passar por essa renovação. Meu Deus, o Espírito viria e nos daria a capacidade de sonhar. Eu falei essa semana, eu estava vendo a história de uma pessoa que ele chegou aos 80. Aos 80, Deus renovou tanto os sonhos dele, que ele aos 80, ele tem tido o desejo de impactar vidas, impactar pessoas aos 80, o que leva uma pessoa de 80 anos sonhar em realizar tanto, empreender, começando 2 novos negócios a 80. Não é lindo isso? Sim ou não? Ele está dizendo assim: eu me recuso parar. Eu me recuso parar de sonhar, de realizar, eu me recuso. Os vossos jovens terão visões. Agora, visão do quê? Visão de vida. Ideias incríveis. Olha quantos jovens têm criado coisas incríveis. Deus tem iluminado. Tanto Joel como Atos falam a mesma coisa, né? Acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Diga assim, diga: Senhor, não me deixe perder a capacidade de sonhar. Diga: Senhor, me dê sonhos. Diga: me dê visão. Meu Deus, porque uma pessoa que perde a capacidade de sonhar, de viver coisas novas, porque tem propósito por trás disso, tem propósito. Diga comigo: Deus tem um propósito comigo. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha o salmista falando a mesma coisa. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos
nem estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Diga comigo assim, ó, diga: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você já parou para pensar? Um dia eu disse assim, ó, já parou para pensar quando você chegar, se você chegar no céu, se você chegar, diga, está amarrado. Se você chegar, Deus colocar um telão assim diante de você e falar assim: deixa eu te mostrar o que era para ser a tua história, o que eu queria ter realizado na sua vida e através de você. Olha aqui o que eu tinha com você. Sabe por que você não viveu? Você se perdeu. Você se distraiu, dispersou. Você deu as respostas erradas. Você perdeu o foco. Diga a palavra: perdeu o foco. Cuidado para não perder o foco. É muito fácil perder o foco. É muito fácil se distrair. E aí aquele propósito lindo, aquele projeto lindo que Deus tinha com você, foi interrompido. Pode isso acontecer, bispo? Olha para a vida de Saul. O Senhor não disse para ele: teria estabelecido seu reino para sempre? E o pior que não foi nem o reino que foi interrompido, foi a vida que foi interrompida. Não é verdade? Se o Senhor não tivesse um propósito, não teria dito isso. Ontem eu estava conversando, né? Mulheres, quem é solteiro aqui, por favor? Eu vou pedir eles para compartilhar isso com vocês uma hora. Como a pessoa passou por uma vida muito difícil e o primeiro relacionamento não deu certo, então o coração ficou um pouco endurecido, meio com medo daquilo que viria pela frente, não estava nem muito aberto. E aí, um dia ela diz que aqui na igreja em oração, Deus falou com ela que tinha algo novo para ela e algo especial. E ela estava de joelho dobrado. Quando ela levantou, ela disse que ela estava com o joelho dobrado. Ela disse assim, que naquele momento ela, como a voz do Espírito falando para ela: levante os olhos e veja. Ela levantou os olhos e veja, desde de cara com aquele que é o marido hoje, né? Ela deu de cara e aí ela diz que ela não viu ele, ela viu ele como se fosse um anjo. E aí ele também já estava de olho nela, né? Aí ela falou assim: mas agora eu quero um homem de Deus. E aí eles combinaram. Ele queria sair com ela e convidou ela para sair. Aí ela falou assim: tudo bem, vamos sair, mas primeiro nós vamos no culto. E o culto era o culto de sexta-feira, porque sexta-feira o pau torava. Ela falou: se ele tiver demônio, ele vai passar mal. E eu já sei que não é para mim. E aí disse que no culto, convidou para o culto de sexta-feira, e o culto de sexta-feira, disse que eu chacoalhei a figueira, e ela orando e fazendo assim. Ela falou: porque se esse cara passar mal, eu nem saio com ele. Ele primeiro vai passar por uma limpeza, vai se libertar. Não é verdade?
Ele vai se libertar. Então aí ela viu que ele não passou mal, não ficou endemoniado, tal. Ela falou, tudo bem, então agora vamos sair. Aonde nós vamos? Ela falou, escolhe você. Aí ele falou o quê? Vamos numa pizzaria? Falou, vamos. Hã? Não, que ela ungiu o carro também, né? Isso, aí os dois, cada um tinha um carro, né? E aí, como eles combinaram de sair, aí ela falou, então vamos e guarda o carro na garagem, a gente vai num carro só. Só que quando chegou na casa dele, ela falou assim, ele parou, ele deu o sinal, falou, entra, guarda o carro na garagem. Ela falou, não, guarda o seu. Vamos no meu. Ela falou, não, mas eu vou no seu carro. Ela falou, primeiro meu carro estava ungido, segundo o carro era meu. Se ele tivesse más intenções, quem ia descer era ele, que o carro era meu. Entendeu? Se ele fosse para qualquer lugar que não deveria ir, eu ia dizer, pode parar e pode descer que o carro é meu. Você vai ficar. E aí foram para a pizzaria. Foram para a pizzaria. Ele falou, o que você quer beber? Ela respondeu assim, o que você beber? Por que o que você beber? Que se ele pedisse bebida alcoólica, ela falou, já não é para mim. Entendeu? Já não é para mim, porque eu não quero cachaceiro. Entendeu? E foi fazendo todos os testes, e o cara foi passando no teste. Entendeu? Ficou a dica, mulheres? Ficou a dica? Você também, homem, quer convidar, fala, vamos para o culto. De preferência sexta-feira. Faz um alerta no bispo no dia e fala assim, bispo, hoje eu preciso que eu faça uma oração daquela. Né? Enfim, é óbvio que isso não é um termômetro, né? Porque esse demônio que manifesta ainda é o melhor. Se tem demônio melhor, não sei, né? Mas tudo bem. Mas é o menos mal, porque o pior é aquele que não manifesta, não sei se você sabe. Sabe ou não sabe? O pior é o que não manifesta. O que manifesta é o melhor. Manifestou, você identifica, você sabe, você repreende, acabou, né? Você ensina a pessoa, acabou. E aquele que o diabo continua tendo acesso à mente e o coração. Então, influencia todas as ações dela. Esse é o pior. Judas nunca entortou o dedinho, não, viu? Pedro nunca entortou a mãozinha para trás assim e falou assim, E o Jesus disse, há um demônio aí na sua vida. Está entendendo? Sim ou não? Estava endemoniado. E tem também a possessão intermitente. Você sabe como é que ela é? Possessão de Saul. O demônio toma, faz um estardalhaço, quer matar, quer arrebentar, demônio sai, nunca mais vou fazer, não, eu te amo, você é melhor do que eu, não, nunca mais você vai me ver fazer isso. Aí daqui a pouco o demônio entra de novo, aí quer matar de novo, aí xinga, ataca. Essa é possessão intermitente. Qual foi o fim de Saul? Qual foi? Qual foi? O demônio tragou a vida dele. Porque nunca foi tratado. E naqueles momentos de lucidez dele, ele devia ter fechado a porta. Mas nunca fechou. Entendeu? E o diabo foi tendo acesso, orgulhoso demais, porque o orgulhoso é assim. O orgulhoso, ele, ao invés de ceder, de se humilhar, não se humilhou, quando viu, passou o tempo. Grave isso que eu falei para você. Diga comigo, cada culto é uma grande oportunidade. Pode ser o seu último. Pode ser o seu último. Você não sabe. E quando eu falo, pode ser o seu último, isso não deve nem te causar, deve causar um pouco de desconforto na pessoa que está desconcertada. Porque ser o último e partir
tendo oportunidade de colocar a vida no altar, deixar a palavra entrar e não deixar, isso é uma tragédia. Isso é uma grande tragédia. Um dia será o último de todos nós. Um dia será o nosso último. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Quando você entrar na igreja, se entrega. Quando você entrar na igreja, dá o seu tudo. Porque já parou para pensar, aquele dia você poderia ter louvado, adorado, você poderia ter se arrependido, se entregado, dito a Deus: Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, mas eu não fiz. E foi minha última chance, minha última oportunidade. Assim diz o Senhor que o fez, que o formou desde o ventre e que o ajudará. Desde o quê? Desde o quê? Diga assim: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual o propósito que o Senhor tem comigo? O que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer através de mim? Qual o meu propósito, Senhor? Porque não há galardão se você não cumprir com o seu propósito. Não há recompensa se você não cumprir com o seu propósito. Não temas, ó meu servo Jacó, a quem escolhi. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Diga comigo, Tu és o nosso Pai. Sabe, quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer parte da família. Sabia disso ou não? Nós nos tornamos parte da família. Você sabe por que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que está nos céus? Porque agora nós fazemos parte da família. Nós temos um pai. Nós temos um perfil. É tão importante a gente tratar isso com a devida seriedade, porque vocês já viram os protocolos? Vocês já viram? Nós vivemos aí recentemente, algum tempo atrás, sobre o casamento dos filhos, os príncipes da família real da Inglaterra. Vocês chegaram a ver os protocolos? O que era exigido da moça que ia entrar na família? Chegaram a ver isso ou não? Padrão de comportamento, vestimenta, o que elas poderiam ou não poderiam fazer, para não manchar a imagem da família real. Nós fazemos parte da família. Nós fazemos parte da família real. Fomos chamados por um propósito lindo. Você está lendo comigo? Eu não sei, ninguém, Deus te conhece, Deus te chamou. Muitos de vocês já foram escolhidos e chamados desde o ventre. Deus já te conhece, Ele não te conhece de agora. Ele te conhece lá do ventre da sua mãe. O problema é que muitos demoram demais para atender o chamado. Talvez está na igreja aqui agora, mas o chamado está sendo feito faz muito tempo. E a gente vai atrasando. Nós estamos agora em 2025. Isso para mim é assustador, tá? 2025. Quem imaginava, né? Os mais antigos aí sabem do que eu estou falando. 2025. Parecia que 2000 nunca chegava. É verdade ou não é? Parecia que 2000 nunca chegava. 2000 já chegou e já passou 25 anos. Cada dia o nosso tempo está encurtando. Cada dia nós temos a oportunidade. Empresários, vocês não foram chamar para ser rico simplesmente para desfrutar e dizer assim: eu sou rico, eu moro numa casa bacana, eu ando num carro bacana. Não, vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para um propósito.
Seja qual for a sua profissão, você foi chamado para um propósito. Muitas mães, Maria tinha alguém maior do que ela dentro dela. Qual a história de Maria? Nenhuma, só gerou. Mas ela é menos importante por conta disso? Não. O papel dela foi essencial. E foi usada pelo Espírito Santo. Eu estou falando aqui de capacitação, gente. Eu estou falando aqui de ser equipado pelo Espírito Santo para cumprir com o teu propósito. Porque todos nós vamos prestar conta do que fizemos ou não fizemos. Todos nós vamos prestar conta se nós fizemos ou não fizemos. Você sabe que Deus nunca teve problema de substituição, né? Como Ele não tem até hoje. Quando Saul não cumpriu, Ele já escolheu Davi, separou Davi. Discípulo que ficou no meio do caminho, Ele já colocou outro no lugar. Por isso que nós precisamos tratar com seriedade nosso chamado. Está achando que Deus te chamou é de agora? Está achando que você respondeu agora o chamado? O chamado faz tempo que Ele está te chamando. Grave uma coisa. O homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito. Então comece a alinhar o seu propósito para não jogar tempo fora e vida fora. Peça ao Espírito Santo. Está aqui, ó, nós somos equipados, capacitados. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o oleiro. Tu, todos nós somos obra das Tuas mãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que toda casa tem vasos, uns para a honra, outros para... Que tipo de vaso eu sou? Vaso de honra ou vaso para desonra? Tanto Jeremias como Moisés, eles apresentaram justificativas à primeira vista. Eles estavam se desqualificando para o propósito. E Deus não aceitou a desculpa de nenhum deles. Você escutou, você leu comigo Jeremias? Sim ou não? Eu sou uma criança, eu não sei como falar. Não diga isso. Estou capacitando, estou colocando palavra na tua boca. Senhor, nunca fui bom com palavras, nem antes nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, tenho a fala pesada e a língua travada. Moisés temia que o povo não acreditasse nele ou rejeitasse. Você sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Olha aqui para mim. Nós vivemos uma tragédia nessa geração, que é a necessidade de aprovação. Muitas pessoas fazem as coisas mais preocupadas de ser aprovado pelas pessoas. Esse é um problema sério, essa é uma tragédia. Porque o que adianta você ser aprovado por pessoas e você mesmo não se aprovar? A sua estima está lá embaixo, porque você não sabe quem você é em Deus. Você não se encheu do Espírito. Às vezes, nós estamos muito mais preocupados com como as pessoas vão nos ver, o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Isso é uma desgraça, sai disso. Deus, o que o Senhor tem comigo? Quero fazer o que o Senhor aprova. Quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo, Senhor. Eu não quero passar por essa vida, Senhor, sem cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo, o propósito que eu fui criado, porque se eu nasci, se o Senhor permitiu que eu nascesse,
É porque o Senhor tem um propósito comigo. Por fim, pediu a Deus que enviasse outra pessoa. Ah, Senhor, envia quem quiseres enviar. Eles achavam que eles não eram as pessoas certas, mas eles eram exatamente as pessoas certas para o propósito que Deus estava chamando. Quem está entendendo, por favor? Ao invés de dar desculpa, diga: Senhor, me capacita. Ao invés de dizer eu não sei como falar, eu falo: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Me ajuda, eu vou começar a dar meus passos. Eu vou começar, Senhor. Honre aonde você está. Honre à medida que você está. Honre aonde Deus te colocou. Honre a família que Deus te deu. Honre a esposa, o marido. Honre aonde você está, no nível que você está, porque você não tem como ir para um nível superior se você não honra onde você está. Seja excelente no que você está hoje e trabalhe para melhorar. Porque se você não é excelente onde você está, você não vai ser excelente numa medida superior. Nós todos já ouvimos falar que Deus, Ele não procura, Ele não busca os capacitados. O que Ele faz? O que Ele faz? Ele nunca procurou na Bíblia, está aí, ó, li Jeremias, li Moisés, Josué, Gideão, Jefté. Todos esses homens apresentaram suas desculpas a Deus. E nenhum deles se sentiam capazes. Disse então o Senhor a Moisés: diga comigo: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Olha que coisa incrível, Deus encheu do Espírito, capacitando, revestindo para executar o trabalho para Ele, para coisas que era propósito de Deus, propósitos santos. Quem está entendendo? Gente, olha que coisa incrível, enchi do Espírito, dê a Ele capacidade, dê a Ele habilidade, dê a Ele, olha a palavra, plena capacidade. Ao invés da gente ficar dando desculpa, a gente deve dizer assim: Senhor, me ajuda, me capacita, Senhor, me dê habilidades, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, faça como o Senhor fez. Lembra quando Deus veio e reforçou a promessa a Josué, que é Josué 1, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Que ele diz várias vezes: seja forte e corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque ele temia. Substituir Moisés não era uma coisa fácil. Como é que eu vou substituir Moisés? Mas é transferência do Espírito que estava sobre Moisés, foi derramado sobre a vida de Josué. Não foi Moisés que colocou o povo na terra prometida, foi Josué. Com tudo que Moisés tinha, não foi Moisés que colocou o povo lá, foi Josué. Para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Amém, pessoal? Amém. Querido, você só tem essa vida. Deus te chamou para viver uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. Refina o foco, alinha. Eu sempre falo sobre isso. Eu trabalho isso todo o tempo, a partir da minha casa. Eu sei, talvez na minha história, na minha jornada ministerial, dos que começaram comigo, só tem eu, cara.
Só tem eu. O resto foi parando no caminho, o resto foi caindo. E sabe por que eu estou aqui? Eu vou te contar por que eu estou aqui. Eu falo sempre, ensino para meus filhos, não perca o foco. Não se distraia. Não olhe para a direita e para a esquerda. Eu não olho para quem parou. Gostaria que todos estivessem comigo. Todos. Mas eu não olho para quem parou. Parou, fila anda. Vamos seguir. Vamos embora. Sabe por quê? Deus tem pressa. Deus tem pressa. Às vezes, começa assim, ó. Seja honesto. Vou te falar o que aconteceu com muitos de vocês agora no começo do ano. Muitos de vocês estão sendo atacados. Muitos de vocês estão sendo bombardeados emocionalmente. Muitos de vocês, houve levantes na casa de vocês, na família de vocês, contenda, divisão, dissensão. Muitos de vocês, as coisas travaram. Muitos de vocês já estão com medo do ano. Já tem um sentimento de medo como será o ano. Muitos de vocês já estão perdendo o foco. E é justamente isso que não pode acontecer. E sabe como é que o diabo, quando ele não tiver acesso a você, sabe como é que ele vai fazer? Ele vai procurar um fraco, um vulnerável perto de você. E ele vai desestabilizar esse vulnerável, para esse vulnerável te desestabilizar. Você vai deixar? Sim ou não? Alinha o foco. Alinha o foco. Alinha o foco, vai acontecer uma série de coisas para poder distrair. Você que é empresário, você está cheio de planos, projetos, você vai ver que você investiu em gente para seguir com você e gente vai parar. Você vai falar assim, poxa vida, agora que eu achei que ia, faz parte do processo. Deixa eu dizer outra coisa a você. Dê a resposta que Deus espera de você. Dê a resposta que Deus espera de você. A resposta que vai aprová-lo diante de Deus e não reprová-lo. Alinhe o foco. Ajusta. Não se distraia. Olha o que a Bíblia diz. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Olha para frente. Tem gente que vai estar na mesma fé que você, outros não. Seja o que arrasta, seja o exemplo. Dê a resposta certa a você. Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor, parece que está tudo errado. E elas mesmas podem ser usadas para poder desestabilizar você, te tirar do foco. É você que vai definir se ele vai conseguir ou não. Quer outra dica? Quer outra dica? Sim ou não? Controle de energia. Eu falo sempre para os meus que eu sou uma pessoa que administro minha energia o tempo todo. Se você tiver energia, muitos de vocês, por falta da energia certa, da disposição certa, você não tem ânimo nem para estar no culto. Você chega no culto, você desmorona no sono. Quando você precisa de energia para fazer o que você precisa, você não tem energia para fazer. Porque a sua energia é baixa. Você precisa administrar melhor a sua energia. Para você fazer o que você precisa fazer, para você fazer aquilo que é o seu chamado. Eu não aceito subir no altar cansado, porque eu preciso estar bem aqui, ó. Eu administro o meu dia, tem dia que dá, tem dia que não dá, mas eu subi aqui, mudou. Quem já tomou remédio de verme no começo do ano? Não? Já tomei a semana passada. Tem um Mário da igreja aí que ele traz, diz que tem que tomar um a cada 15 dias. Eu já tomei 2 de uma vez. Falei, matar não tem sombra, vai morrer de uma vez.
Não vou matar aos poucos, não, vou matar de uma vez. Às vezes, nós podemos ter excesso de cansaço por opressão, ok? Realmente por não administrar a nossa energia. Como é que nós não administramos a nossa energia? Dormindo tarde com o que não acrescenta, dormindo tarde com aquilo que não edifica, dormindo menos do que você deveria dormir, porque quando você vai até tarde assistindo o que não deve, você vai acordar pela manhã de que forma? Cansado. Está entendendo? Vai acordar cansado. No mais, você precisa se alimentar adequadamente, porque uma alimentação bagunçada vai te faltar energia. O que acontece muitas vezes dentro da igreja? Às vezes chega na hora da oração, tem gente que fica assim, ó. Cadeira da frente vira quase uma muleta. Outro dia eu falei assim, eu passei e eu vi uma pessoa, eu falei assim, como é que desenvolve essa habilidade? A pessoa dormiu em pé. Você acredita? Eu falei, gente, que habilidade. Eu ainda não tinha visto uma pessoa dormir em pé. Mas precisamente a bispa falando domingo, a pessoa fez assim. Eu falei, tem que ter muito treino. Administre sua energia. Para você focar toda a sua energia no que vai trazer resultado na sua vida. Para você crescer, avançar. Se às vezes falta, suplementa. Ali, o Tiago é meu médico, de vez em quando não, direto. Outro dia, eu falei assim, Tiago, dá um gás na minha fórmula aí que está faltando, estou precisando de uma potência a mais. Foi ou não foi, Tiago? Lá está ajustadinha para mim. Está top. Porque a gente precisa, gente. Está entendendo ou não? Excesso de cansaço, excesso de estresse. Administre seu emocional, porque seu emocional vai te arrebentar. Se você estiver estressado demais, está ali o Tiago, pergunta para ele, faz uma consulta para ele, você vai liberar o hormônio do estresse, cortisol, você vai estar, o seu corpo vai estar produzindo o que é tóxico para você. E aí o que a gente faz? A gente faz assim, não, eu estou cheio de sonho, quero viver, aí eu preciso de energia, porque eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso clamar a Deus, eu preciso botar energia naquilo que eu sou bom, eu preciso me concentrar naquilo que vai trazer resultado, e eu estou disperso. Estou sendo roubado. Estou sendo roubado. Olha esse versículo aqui. Projeta aí para eles. Fala palavra por palavra. Diga a primeira. 1, 2, 3 e? A segunda. Para? Mais uma vez. Segunda? Para? Levante-se. Prepare-se para agir. É uma frase que eu disse, para você viver o que você nunca viveu, você precisa fazer o que você nunca fez. Então precisa ir mais, andar uma milha a mais. Fique em pé, por gentileza. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Diga assim, ó, não tenha medo deles. Olha aqui, ó, leia ali, por favor. Senão, não, se você for medroso, se você for covarde, se você tiver medo, eu vou fazer você parecer medroso diante deles. Estou mandando você confiar em mim. Estou mandando você se levantar, você se preparar para agir. Se você parecer medroso,
Pois hoje eu fortaleci. Diga comigo, pois hoje eu fortaleci. Como uma cidade fortificada. Uma pessoa como uma cidade fortificada. Você já parou para pensar? Uma pessoa é como uma cidade cercada de muros. Uma cidade toda revestida e protegida. Uma pessoa. Como uma coluna de ferro. Diga comigo, como uma coluna de ferro. Ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra. Diga comigo, você enfrentará toda essa terra. Os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Olha que coisa incrível, ó. Levante-se, meu filho, prepare para agir. Estou revestindo você. E o que eu estou falando aqui com você, eu estou dizendo assim, às vezes sua vida está travada, é no mundo espiritual mesmo. Quando você, em vez de ficar dando brecha, deveria estar dizendo assim, estou me levantando e eu estou me revestindo e eu estou dando maior. Deus me deu poder e autoridade. Ó diabo, se você tem tocado no que é meu, você está travando os meus negócios, você está travando a minha vida, você está no meu casamento, você está agindo na minha família, tentando me desestabilizar, usando pessoas da minha família. Eu te dou uma ordem, você não vai tocar no que é meu, você não vai tocar na minha vida financeira, você não vai tocar na minha vida, você não vai tocar no meu casamento, você não vai tocar nos meus filhos. Eu te dou uma ordem, saia e não toque no que é meu nunca mais. Só que a gente precisa de fé para fazer isso. Eles lutarão contra você e não vencerão. Não é só pessoas que lutam contra nós. Pois estou com você. Diga comigo, eu protegerei. Eu, Senhor, falei. Querido, está na hora de você. Vai perder mais um ano? Sim ou não? Posso falar uma coisa de todo o meu coração, com muito amor? Com muito amor? Cria raiz, meu filho. Se você não criar raiz, você não vai dar fruto. Você ama o Ministério Mudança de Vida? Você se sente bem aqui? Cria raiz aqui. Não pula de galho em galho, não. Porque quem não cria raiz não dá fruto, gente. Às vezes eu vejo pessoas que saem pulando de galho em galho, vai para tudo quanto é lá. Nunca vi um desse frutificar na vida. Quem não cria raiz, já viu uma árvore que não tem raiz, ela frutificar? Você já viu ou não? Ela não frutifica. Porque tem que criar raiz profunda. Aprofunda as suas raízes. Não seja superficial, porque não dá fruto. Deus prometeu uma proteção sobrenatural. Ele faz de nós uma fortaleza espiritual. Ele quer nos equipar. Está na hora, se você nunca foi uma pessoa espiritual, está na hora de você, 2025, ser uma pessoa espiritual. Deus está falando, olha, é pelo meu espírito, eu vou derramar do meu espírito sobre você, eu vou te capacitar. Eu vou te armar com aquilo que você precisa. Eu vou te dar as ferramentas certas. Eu vou te dar a autoridade e a unção para romper. Só quando você passa de fase, quando a gente sobe um pouco mais, nós temos o desafio da próxima. E mais. E de vez em quando Deus vai abalar tudo. Vai dar aquela chacoalhada violenta só para mandar um recado para você. Dizer assim, ó, se mantém no lugar, porque senão vai desabar. Você está aqui, ó. De vez em quando Deus faz isso com todos nós. Tem ninguém seguro não. Está achando que achou o caminho das águas? Tá não, está aqui, ó. Ó, tirou o pé, vou abalar tudo para te mostrar que eu estou aqui. Tá, tudo se sustenta em mim. Ao versículo, por favor. Diga comigo, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e o quê? Chegou o ano de você fazer proezas. Conhecer Deus não é ouvir falar de Deus, tá? Conhecer Deus é relacionamento profundo e íntimo com Deus. Um povo que conhece o seu Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo.
Um povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Qual é a palavra? E fará o quê? Vai se esforçar, vai fazer proezas. Levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe, que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Levante-se, diga: chegou a hora de brilhar. Nós somos o sal, nós somos a luz. Está na hora de você brilhar. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Sabe o que está dizendo? Bota trevas para tudo quanto é lado, trevas cobrindo a face da terra, mas só você brilha a luz do Senhor. Não olha para os lados não, olha para a direção certa. Não olha para os lados. Maria tinha algo maior dentro dela. Sabe, naqueles dias, com certeza, foi a improvável que gerou no útero o Salvador. Eu disse, tem coisas incríveis, tem tesouros dentro de nós. O Espírito Santo coloca coisas incríveis dentro de nós que faz parte do propósito. Faz parte do propósito. Deus pegou a pequena fiel e exaltou. O cântico de Maria diz assim, ó: abençoa os que o temem, dispersa os orgulhosos, derruba os grandes e levanta os humildes, sacia os famintos e despede de mãos vazias os que confiam no que é falível. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O que o anjo diz para ela? Você lembra? Respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é que isso vai acontecer? Vai descer sobre você o Espírito Santo. Bispo, como é que eu vou cumprir com o meu propósito? Pelo poder do Espírito. Como é que eu vou realizar esse algo grande que Deus tem comigo? Diga comigo: pelo poder do Espírito. Para de distrair com o que não te edifica ou que não vai levar você ao crescimento. É pelo poder do Espírito. Se envolve com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, toma a minha vida. Às vezes tem gente dizendo assim: acho que não era para mim, Deus não tinha coisas maravilhosas para mim. Tinha sim. Tinha sim, é você que não deu o que precisava dar, você que não se focou quando deveria se focar, você que não deu a resposta certa quando deveria ter dado. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha, eu sou serva, que aconteça comigo. Ela não ficou dizendo assim: quem sou eu para que isso aconteça? Eu não posso, como é que vai acontecer? Ela simplesmente virou e disse assim: que aconteça comigo o que o Senhor está falando, que se cumpra a palavra na minha vida. Diga essa palavra aqui: que se cumpra a palavra na minha vida, que aconteça na minha vida aquilo que Deus tem comigo e através de mim. Leia aqui comigo, diga: pois nada é impossível para Deus. Meu Deus, se Ele te capacita, como é que vai ser impossível? Ao invés da gente dizer: eu não consigo, eu não dou conta, como é que vai ser? Senhor, que se cumpra na minha vida. Coloca o teu Espírito em mim. Maria perguntou: como é que vai acontecer isso? Como é que será? Pelo poder do Altíssimo, poder do Espírito. Eu vou te revestir com o Espírito. O que Deus fez com Bezalel? Quando Deus queria que ele executasse algo para ele, o que ele fez? O encheu do Espírito e o capacitou. Se Deus tem algo especial com você, o que Ele vai fazer com você? Ele vai encher do Espírito e vai capacitar. Amém? Pega o teu propósito, segura no seu coração e fecha os seus olhos.
Diga a Deus aqui hoje, diga a Deus assim: Senhor, coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Me reveste com o teu Espírito, Senhor. Coloca o teu Espírito na minha vida, Senhor. Chegou a hora de promessas antigas se cumprirem na tua vida. Chegou a hora de promessas antigas se cumprirem. Chegou a hora de Deus se manifestar na tua vida e as coisas acontecerem de forma sobrenatural. Chegou a hora. Chegou a hora, é pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. O Espírito Santo descerá e o cobrirá, e você fará proezas. Chegou a hora de você fazer proezas. Diga: eu farei proezas em Deus. Eu farei proezas pelo poder do Espírito. Eu farei proezas, porque eu conheço o Deus que eu tenho servido. Eu conheço o Deus que eu tenho servido. Eu farei proezas. É pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que aconteça na tua vida aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Em nome de Jesus, Ele vai te equipar. Ele vai te equipar. Diga a Deus: me equipa, Senhor. Me equipa, coloca o teu Espírito e me capacita, Senhor. Me capacita para cumprir com o meu chamado, para cumprir com o meu propósito. Em nome de Jesus, diga a Ele. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero mais um ano do mesmo jeito. Eu não quero mais um ano perdido. Eu não quero mais um ano. Eu quero dar a resposta certa. Eu quero, Senhor. Diga a Deus. Diga a Deus. Diga a Deus. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito. É tempo de glória. É tempo de fazermos o que sempre pensamos ser impossível. É pelo poder do Espírito. Você vai realizar coisas que você achava que você não podia fazer. Você será capacitado. Você será revestido pelo poder do Espírito. Diga a Ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Me reveste. E Ele vai te revestir. Ele vai te equipar. Em nome de Jesus. É pelo Espírito Santo. A coragem que Ele nos dá é sobrenatural. É pelo poder do Espírito Santo. Deus está enviando para grandes operações, para grandes realizações. Em nome de Jesus, ocupemos o lugar com autoridade. Ocupe o lugar que Deus tem para você. Ocupe o lugar que Deus tem para você. Não diga a Deus: envia outro. Diga a Deus: me capacita. Chega de dizer: Senhor, usa outro, envia outro. Só diga a Deus: Senhor, sou eu, é comigo. Me capacita, meu Pai. Me capacita para aquilo que o Senhor tem comigo. Me capacita. Põe o teu Espírito em mim, Senhor. Aleluia. Deus vai colocar o Espírito dele em você. Deus vai revesti-lo para fazer aquilo que Ele tem com você e através de você. Não é só o sonho que você tem de uma vida melhor, de crescimento, de prosperidade. Não! É coisas maiores. Ele tem com você e através de você. Diga: Senhor, me equipa. Coloca o teu Espírito em mim. Coloca o teu Espírito. Coloca, Senhor. Coloca o teu Espírito, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa. Nos equipa, Senhor. Nos equipa. Nos equipa, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa, Senhor. Nos equipa para aquilo que o Senhor tem conosco. Nos capacita para aquilo que o Senhor tem conosco. Nos reveste, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem conosco. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É pelo poder do Espírito, igreja. É pela unção do Espírito, igreja. É pelo poder do Espírito, igreja. É pelo poder do Espírito. É pela unção do Espírito. Diga a Ele: coloca o teu Espírito, Senhor, em mim. Me capacita. Nos capacita. Toma, Senhor. Toma a nossa mente. Toma o nosso coração. Toma os nossos pensamentos. Reveste no Senhor. Coloca o senso de propósito em nós.
Coloca o senso de propósito em nós, Senhor. Coloca o senso de propósito em nós, Senhor. Coloca o senso de propósito em nós, Senhor. E nos capacita para Ele. Aleluia. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Não é por força. Não é pela sua capacidade e habilidade. É pelo Espírito. 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 Diga a Deus, se esvazia. E diga a Deus, eu não posso sozinho, Senhor. Eu não tenho capacidade sozinho, Senhor. Eu não tenho unção sozinho, Senhor. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Tem pessoas, o Senhor está dizendo, eu escolhi. Eu te formei. Eu te conheci quando seus ossos nem estavam formados. Eu te conheço antes do ventre da sua mãe. Eu te conheço. Eu te designei. Eu te gerei para um propósito. Deus está dando poder a você para arrancar. Deus está dando a você poder para destruir. Deus está dando poder a você para plantar. Aleluia. 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 É pelo Espírito. Mas é pelo teu Santo Espírito, não por força nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito, não por força. O que você precisa nem poder, é ser equipado pelo Espírito Santo. O que você precisa é ser capacitado. O mesmo que chamou Bezalel, que chamou Josué, que chamou Jefité, que chamou Gideão, que chamou Davi e colocou o Espírito nesses homens, que chamou os discípulos, os apóstolos e colocou o Espírito capacitando, é o mesmo que quer te equipar, te dar a capacidade para executar o propósito que Ele tem com você. Eu quero deixar essa palavra para você. Muitos estão esperando mudar de fase para ser excelente. E Deus está dizendo a você: seja excelente na fase que você está e você vai mudar de fase. Dê o seu melhor aonde você está agora. Seja o cristão que Ele te chamou para ser agora. Seja o homem de fé, a mulher de fé. Seja o profissional que Ele te chamou para ser agora, aonde você está. Honre aonde você está. Honre o que Ele te deu. Honre o que Ele confiou a você hoje. Honre. E Ele vai te levar para uma fase que você está esperando há muito tempo. Não passe por essa vida como se você tivesse simplesmente de passagem, como se Deus não tivesse nenhum propósito com você. Porque Ele tem um propósito com você. E Ele está te chamando faz tempo. E muitas vezes você não entende, é porque o seu relacionamento é muito superficial.
E esse é um ano que Ele está te chamando para um aprofundamento, para mergulhar, se lançar, conhecer o seu Deus, porque um povo que conhece o seu Deus, e esse conhecer é profundo, é intimidade. Um povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Você vai fazer proezas, você vai realizar proezas, você vai fazer proezas pelo Espírito, pela unção do Espírito. Deus vai colocar o Espírito dele em você e vai te capacitar para fazer aquilo que Ele tem com você. Diga a Ele, diga a Ele: enche-me. Ore basuri la basuri canta las. Ore basuri canta las re basana basuri las. Re basuna las. Re basuri canta las tira las. Aleluia. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, a partir do altar. Enche-me, Senhor, a partir do altar. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele: Reba suri canta la bachuri canta las. Reba suri las. Reba suri canta las. Aleluia. Enche Espírito, enche Espírito, enche-nos, enche-nos. Peça igreja, diga: me encha, Senhor, me encha, Senhor. Peça obreiros, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, aleluia, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua aleluia. Glória. Enche-me, enche-me, seja revestido, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja capacitado pelo Espírito Santo. Aleluia. Enche-me. Aleluia. Até transbordar, derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, enche-me, diga, derrama sua glória, aleluia, derrama sua glória. Receba, receba capacitação, receba habilidades, receba autocontrole, domínio próprio. Receba a capacidade para executar coisas que até então você não era capaz. Receba uma nova unção hoje. Receba um novo revestimento hoje. Receba clareza, receba visão, receba clareza do que você precisa fazer, receba clareza das respostas que você vai dar, e o Espírito Santo vai te capacitar para fazer coisas que até então você não era capaz de fazer. Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar talentos, Ele vai te dar uma graça que você não tem, Ele vai te dar um controle emocional,
Sabe aquele controle que tem faltado em você? Ele vai te dar equilíbrio, controle e equilíbrio emocional. A capacidade para administrar a tua energia, para executar e ter força para fazer aquilo que você precisa fazer. Aleluia. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Aleluia. Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Vai, Espírito Santo. Enche-me, Vai, Espírito Santo. Dê lucidez, dê visão. Se nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, meu Deus, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões, os nossos filhos profetizariam. Dê clareza. Presta atenção. Levanta as tuas mãos e os teus projetos. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você preste atenção no que eu vou declarar sobre a tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você receba do Espírito Santo clareza. Clareza para dar as respostas certas. Você não vai se distrair, não vai se dispersar. O Espírito Santo vai ajustar, te ajudar a ajustar o teu foco. E aquilo que te distraía não vai te distrair. Aquilo que roubava o teu foco não vai te roubar. Aquilo que roubava bênçãos de você não vai te roubar mais. O Espírito Santo vai dar a você um foco extremamente ajustado, refinado. Você vai receber, sabe, muitas coisas que você não tinha um controle emocional devido para dar a resposta certa. Receba a partir de hoje a capacidade e o autocontrole, o equilíbrio emocional que tem te faltado para conduzir e dar as respostas que Deus espera de você. Em nome do Senhor Jesus, a capacidade de lidar com pessoas, inclusive as pessoas difíceis, a capacidade de liderar e arrastar pelo exemplo, e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Receba a capacidade de administrar a sua energia, para que você gaste a sua energia naquilo que vai trazer bênção para a sua vida e resultados poderosíssimos para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba a capacidade para conhecer mais profundamente, intimamente Deus, porque um povo que conhece o seu Deus realizará proezas. Está na hora de você fazer proezas. Está na hora de você viver coisas que você não viveu, realizar coisas que você achava que não era capaz de realizar. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Que Deus coloque dentro de você, como colocou dentro de Maria, algo maior do que você. Algo muito maior do que você. Você vai gerar coisas muito maiores do que você. Você vai gerar coisas estrondosas. E você será simplesmente o instrumento. O instrumento que Deus levanta. O instrumento que Deus capacita. Pelo Espírito Santo, coisas que não deram certo, vai dar certo. Viu? Pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, coisas que não deram certo anteriormente vai dar certo agora. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, que haja fluidez na sua vida. Chega, o diabo não tem poder de te roubar mais. Não tem o poder de roubar o teu foco, de roubar as bênçãos que Deus tem e o propósito que Deus tem com você. Que Deus te dê clareza,
daquilo que Ele tem com você e através de você. Você será como um Jeremias, independente do que você faz. Só abre a boca e deixa Deus te usar. Abre a boca porque Deus vai te usar. E através da sua boca, através dos seus negócios, através da sua casa, da sua família, pessoas serão afetadas, pessoas serão abençoadas por intermédio da sua vida. E esse é o propósito. É ano do vinho novo. É ano de transformação. Que a sua vida passe por uma grande transformação. É ano de crescimento, que você cresça como nunca antes. É ano de aceleração. Que haja uma aceleração tão grande, tão sobrenatural. Como a Bíblia diz, tudo vai acontecer tão rápido que a sua cabeça vai girar. Louvado, adorado e glorificado seja o Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu abençoo teus projetos e eu declaro em nome de Jesus esses projetos materializados, e aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Ele faça tanto na sua vida, que muito antes do ano terminar, você tenha que rever seus projetos, tenha que refazer seus projetos. Tamanhas as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.